A partir desse momento, a gravação já iniciou, viu? Tá bom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu só me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Meu nome é Alciane, eu sou professora da área de psicologia. Eu tenho graduação em psicologia e em pedagogia. Tenho especialização em direitos humanos, especialização em psicologia escolar e mestrado e doutorado em psicologia. Já atuei como psicóloga escolar na Universidade de Brasília e também fui professora da UEG, do IF Goiano, na PUC. E aqui no campus eu trabalho com disciplinas relacionadas à psicologia no curso de pedagogia, no curso de licenciatura em dança, e também com a disciplina Projeto Integrador, Moda e Inclusão Social, no curso de modelagem do vestuário. Então, é um prazer estar aqui falando sobre a temática da educação especial e da educação inclusiva. E é um prazer falar com os colegas do campus, né? Acho que só estão os colegas do campus, nenhum estudante entrou, né, nesse momento, até porque a tarde é um pouco mais complicado, né, para eles participarem. Não sei se também se o convite foi estendido aos discentes, mas eu sei que ele foi ampliado para os servidores do campus, né, para servidoras e servidores do campus. Inicialmente, a Andréa falou assim, não, a gente faz uma roda lá, você vai só falar para os componentes do NAPNE. Quando eu vi, já tinha a arte, já estava lá já estava lá nos grupos. Eu falei, gente, virou uma aula especial. Ai, como diz a Kátia, tudo vira evento, né? Então eu me organizei aqui para falar um pouco, né, sobre essa temática. E enquanto eu preparava, né, me preparava horas complementares. André, você tem que dar horas complementares para o Raul. Enquanto eu me preparava, né, para falar sobre essa temática, eu encontrei uma coletânea de vídeos que foram produzidas sobre o NAPNE no IFG. Inclusive, alguns colegas nossos, né, o Leone. O Leone participou da gravação, ele participa do NAPNE lá no Campus Goiânia. Então, depois eu vou fazer uma introdução aqui, né, com a apresentação dos slides, e depois a gente vai assistir essa coletânea de vídeos. São vídeos bem curtinhos, são 4 vídeos bem curtinhos, de 7 minutos, mais ou menos, cada um, mas que mostra para todos aqui, né, dá uma esclarecida naquilo que é o NAPNE e também as perspectivas que envolvem a atuação nesse núcleo, até para despertar o interesse mesmo de participação, né, nesse núcleo específico. Tem uma minuta em construção para regulamentar as ações do NAPNE, né, uma minuta no âmbito do IFG, né, para atuação no NAPNE. Então, o intuito aqui é falar um pouco sobre educação especial e educação inclusiva e também apresentar um pouco daquilo que tem sido produzido no âmbito do IFG, e as meninas podem, quem faz parte, né, do núcleo, pode também complementar ao final, dizendo um pouco sobre a atuação de vocês, né, no contexto do campus Aparecida de Goiânia. Então, a temática é educação especial e educação inclusiva. Para começar, né, por que está separado, né, educação especial e educação inclusiva? Porque são coisas distintas, relacionadas, mas distintas. Eu tive uma professora cubana que ela dizia que no Brasil não existe educação inclusiva, só existe educação especial. Por quê? Porque a educação especial ela é uma parte da possibilidade, de fato, da existência de uma educação inclusiva. Existiu na nossa história várias formas de se fazer educação especial, né? Então, a gente não tem, de fato, uma educação inclusiva por completo, mas hoje a gente tem, e desde 2007 a gente tem uma política que regula a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Então, o que é educação inclusiva, né? Primeiro, a inclusão ela é uma prática social que se aplica no trabalho, na arquitetura, né? Se a gente for pensar no desenho universal, então, lugares acessíveis, na acessibilidade, na arquitetônica, acessibilidade comunicacional, né? Nas tecnologias assistivas. Então, a inclusão se aplica no lazer, na educação, na cultura e principalmente na atitude
e na forma de perceber os fenômenos em relação a si mesmo e em relação aos outros. Agora, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de um paradigma educacional que é fundamentado na concepção de direitos humanos, na questão da igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal no contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Isso aqui é uma citação literal da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Então, aqui já se percebe que a educação inclusiva é muito mais ampla que aquilo que se propõe como educação especial, né? Uma questão de paradigma, uma questão de fundamentos, né? de base. Então, a educação especial no Brasil, ela se constitui numa relação bilateral de transformação do ambiente educacional e do educando em questão, gerando, mobilizando, direcionando as condições para a participação desse educando nesse contexto educacional. Então, isso aqui também é uma citação literal da Política, onde se diz, né, que a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas, modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos, os serviços e orienta quanto à utilização no processo de ensino-aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Então, hoje, para a gente, faz parte do nosso cotidiano, né? O público da educação especial estar no ensino regular, mas nem sempre foi assim, né? A gente passou por um período muito grande de adaptação, de entrada, de inserção das pessoas com alguma deficiência, transtorno global do desenvolvimento nessas turmas comuns do ensino regular. Então, isso é muito recente, né? A política que eu estou falando, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, da Educação Inclusiva, ela é de 2007 e ela foi uma política gestada, construída por grupos de trabalho onde estavam inseridos também professores, pesquisadores da área. A Montan, Maria Tereza Montan, é um grande nome, né, na educação inclusiva, e ela participou desse grupo, ela participou da elaboração dessa política. Então, é uma sugestão que eu dou a vocês, né, que vocês leiam. Quem ainda não teve acesso à política, que leiam, tá aqui nas referências dos slides, porque a política ela não é só uma legislação, ela tem toda uma contextualização histórica, existe um diagnóstico, né, de onde estão essas pessoas, qual é o nível de escolaridade, como que elas estavam inseridas em classes especiais, em instituições especializadas, né, de atendimento especializado. Então, ela traz esse contexto histórico da educação especial no Brasil, esse diagnóstico da educação especial aqui no contexto brasileiro, para depois dizer quais são as orientações, as diretrizes que devem guiar a educação especial e a inclusão dessas pessoas nas séries regulares, né, no ensino regular. Então, é um documento muito importante para ser lido por todos nós que trabalhamos, né, na educação e que temos contato direto com as pessoas, com o público da educação especial. Então, essa política que eu estou dizendo, né, essa Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, ela delimita o público de ação, o público foco da ação da educação especial no Brasil, e não é algo nosso, né? Tem uma convenção internacional que também faz essa delimitação em relação à educação especial. E aí, qual é esse público, né, foco da educação especial no contexto brasileiro? Os estudantes com deficiência, os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e os e as estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, se a gente for pensar, não são todos os alunos, todos os estudantes e as estudantes que fazem parte do público que pode ter, por exemplo, como direito, um professor de apoio, que está previsto, né? Atendimento especializado, professor de apoio, por exemplo. Então, para se ter os benefícios, para se acessar os benefícios previstos na política, tem que ser alunos com deficiência, alunos ou alunas com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades de superdotação. Isso faz com que a gente delimite um pouco a atuação
na perspectiva da educação especial. Então, educação especial, com todos os recursos, tudo aquilo que está previsto para as necessidades educacionais específicas, está direcionado a pessoas com deficiência, e pessoas com deficiência são aquelas que têm determinadas características que não são temporárias, né? São definitivas, que diferenciam ali a pessoa daquele estereótipo comum, compartilhado. O diagnóstico, para se considerar uma pessoa com deficiência, ele é a partir de um critério médico estabelecido. Então, as pessoas com transtornos globais de desenvolvimento também, então são as pessoas com síndrome de Down, com autismo, as pessoas com altas habilidades, aí são outros critérios de avaliação que vão chegar a essa conclusão. Desses três grupos que fazem parte desse grande grupo da educação especial, o único que não tem diretamente uma intervenção médica, biologizante, é esse grupo aqui das pessoas com altas habilidades de superdotação. Se a gente for olhar para esses dois outros públicos, quem determina, quem faz o diagnóstico é o médico, né? É o profissional da saúde, é o critério médico mesmo. E aí, o grande problema é que o diagnóstico é feito na área da saúde e muitas vezes nós aqui na educação vamos esperar, dentro desse diagnóstico, as orientações de como lidar com essas pessoas. Então, não é só o diagnóstico que entra na instituição educativa, mas a forma como eu vou lidar com essa pessoa também. E isso é uma grande questão. Por quê? Porque nem todas as pessoas com síndrome de Down são da mesma forma. Nem todas as pessoas com uma deficiência física são da mesma forma, e o que define se essa pessoa é capaz de aprender ou não, não é o fato de ter síndrome de Down, não é o fato de ter uma deficiência física. São outras questões que fazem parte do contexto educacional e da relação que vai se constituir entre esse estudante, seus professores, os outros estudantes, o contexto da instituição educativa e assim por diante. Então, a política, de maneira geral, ela vai ter como objetivo garantir o acesso, a participação, a aprendizagem dos alunos e alunas com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades nas escolas regulares, orientando todos os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo, primeiro, a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior. Essa política ela nasceu também com esse objetivo de promover o avanço nas séries, né? Permitir que essas pessoas avançassem, chegassem até o ensino superior. Então, essa política também garante o atendimento especializado, educacional especializado, a continuidade da escolarização nos níveis mais elevados, né? Como eu falei, formação de professores e demais profissionais da educação para a inclusão escolar, participação da família e da comunidade, acessibilidade urbanística, arquitetônica, dos mobiliários, equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação, e essa articulação intersetorial na implementação das políticas públicas voltadas para esse grupo, esse grande público da educação especial. Então, hoje o que a gente tem, né, em relação aos pesquisadores que têm trabalhado na temática da educação inclusiva, é uma perspectiva um pouco mais crítica que tenta escapar dessa determinação que considera só as questões biológicas, corporais, da ausência, da deficiência, do déficit, da falta, em relação a essa corporeidade que é dita normal. Então, a Bianca Angelucci é um dos nomes, né, que tem surgido aqui no Brasil, que reafirma essa ideia de que, ao invés de falar de deficiências, de falta, a gente tem que falar mesmo de diferenças funcionais. Então, segundo ela, o serviço educacional destinado às pessoas com alguma deficiência, eles estão muitas vezes subordinados à lógica da produção de diagnóstico em saúde, né? Diagnósticos que limitam e que muitas vezes tratam só da deficiência e não da pessoa, né? Não diz a respeito da pessoa, só diz a respeito da deficiência de forma generalizante, sem especificar aquilo que é próprio daquela pessoa, né?
Então, há um alto número de publicações que tratam do tema da deficiência a partir dessa lógica médica, que não é a medicina por inteiro, né, mas é uma lógica medicalizante, uma lógica patologizante, que de fato considera muito mais a deficiência do que a pessoa. Então, segundo ela, a verdadeira inclusão é parte dessa consideração das diferenças humanas, né? Que não é algo que está presente só nesse grupo da educação especial, que são diferenças humanas que fazem parte de todo agrupamento humano, né? E contra a naturalização desses ideais de corporeidade. Então, a educação especial, nessa perspectiva, né, aqui, mesmo com a política de maneira tão ampla, ela ainda tem se constituída como forma de conhecer as causas das deficiências, as características, principais comorbidades das síndromes, das deficiências. Então, no contexto educativo, quando se trata, né, do público da educação especial, muitas vezes os profissionais, né, estão preocupados com as características das síndromes e das deficiências e não com a pessoa. Então, se desconsidera suas idades, seus pertencimentos de classe, suas histórias de aprendizagem, suas formas de interação, seus vínculos familiares, etc. Né? O que aparece é a deficiência, né? Então, meu aluno com síndrome de Down, meu aluno é autista, e não a pessoa, né? Não o João, não a Ana, não a Maria, e assim por diante. Então, deixa de ser importante as diferentes maneiras como estruturam as relações com o conhecimento, com os diferentes saberes da pessoa, sobre seus processos de ensino-aprendizagem, tudo aquilo que se constitui como saberes da própria educação. E o que fica é a deficiência, né? É o transtorno global do desenvolvimento, é a superdotação e não a pessoa, e muito menos os saberes da educação e a capacidade de se ensinar e se aprender nesse contexto, né? Então, a Esquilar, ela é uma estudiosa, né, no campo da surdez, e ela vai dizer que a escola se preocupa com as diferenças, não se preocupa com as diferenças, mas tem uma obsessão com os diferentes, né? Então fica ali o diferente e numa preocupação com a atuação nesse sentido das diferenças. Aqui é uma citação da Maria Teresa Montoan, quando ela diz, né, sobre isso. Por tudo isso, a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional, que, por sua vez, abala a identidade dos professores e faz com que seja ressignificada a identidade do aluno. O aluno da escola inclusiva é outro sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos ideais, permanentes e essenciais. Então, é uma pessoa, né, como todos e todas as estudantes são. O corpo ideal, para mim, é o meu, né? Não existe o corpo naturalizado, aqui só para descontrair, né? Então, a palestra sobre os novos tempos. É um tempo de angústia e solidão. Ninguém está feliz. Sim, só a indústria de remédios, né? Muito feliz. Eu estou com alguns problemas no trabalho, no meu casamento. Está parecendo que você é bipolar. Então, é essa lógica, né? Medicalizante, patologizante da sociedade por inteiro, e, infelizmente, do próprio processo educacional, né? E aí, nessa perspectiva, né, considerando as diferenças, Vygotsky, esse paradigma das diferenças, né, da educação de fato inclusiva, ele constituiu uma teoria dentro daquilo que se chamava de defectologia na época, né? Ele estava produzindo sobre a defectologia na década de 1920, 1930, era essa terminologia da época. Então, ele vai, naquela época, já dizer que a criança com uma deficiência, com uma diferença, não é menos desenvolvida que os seus contemporâneos, ditos normais, né? Ela só se desenvolve de outra forma, de forma qualitativamente diferente. Então, o processo de ensino-aprendizagem é um fenômeno humano. O processo de desenvolvimento é um fenômeno humano, que depende das relações que são constituídas entre esses estudantes e as outras pessoas, adultos, adolescentes e seus pares, né, as outras crianças. Então, por isso que o tempo todo se reafirma a necessidade da inclusão, da permanência dessas pessoas do público da educação especial nas instituições de ensino regulares. Elas são fundamentais, assim,
E a presença delas é fundamental para o desenvolvimento delas e para o desenvolvimento das outras pessoas, dos outros professores, dos outros estudantes, de todos os professores, de todos os profissionais da instituição educativa e também dos outros professores. Então, não é uma concepção romanceada, né, de que não, a gente tem que incluir por amor e por caridade. Não, é porque essa relação que se estabelece entre a criança com alguma diferença bem notável, no caso da deficiência, e as outras crianças que têm outras diferenças, é o quanto uma vai contribuir no desenvolvimento da outra, né, em relação a questões cognitivas, a questões afetivas, a questões relacionadas a respeito, tolerância, conseguir se relacionar com o outro, porque no mundo real, gente, essas crianças, elas têm, essas pessoas, nós todos temos contato com pessoas com com a existência das mais diversas, você até redundante, né, as mais diversas diferenças, né? Então, é muito grandioso, é muito valioso para as crianças ditas normais e para aquelas com deficiência, com algum transtorno global do desenvolvimento, essa convivência, né, cotidiana. Então, a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa enferma, né? Vygotsky já dizia isso. A deficiência é um processo dinâmico, ela não é estático, né? O síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down sempre... Não, é dinâmico. Ela vai se constituindo ali na relação com os outros também. Então, não existe uma forma de se ensinar alguém com síndrome de Down, não existe uma forma específica de se ensinar alguém com autismo, né? Isso vai se construindo ali na relação pedagógica. A avaliação dessas pessoas, né, deve ser de maneira qualitativa mesmo, ela não vai... A questão da avaliação quantitativa não é que ela não seja capaz de aprender, eu vou avaliar de onde ela partiu e onde ela chegou, né, nesse processo. Então, primeiro eu considero a pessoa e depois a deficiência. A deficiência é uma característica daquela pessoa. Essa diferença é uma característica daquela pessoa, ela não contempla a pessoa por inteiro, né? A pessoa é muito mais que essa característica. Então, primeiro, eu tenho que entrar em contato com essa pessoa e a deficiência vai ser uma característica dela. O que a gente vê de maneira geral, assim, quando os professores têm contato com alguém com alguma diferença, né, específica, uma deficiência, ou com transtorno global do desenvolvimento, eles se preocupam muito em estudar o transtorno, né? E na verdade, o que é mais importante é conhecer a pessoa. E é ter, de fato, domínio daqueles elementos que compõem a sua prática pedagógica, né? Que compõem todos os processos educativos envolvidos. E aí o Vygotsky vai dizer que essa existência, né, essa inserção e permanência das pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades de superdotação no contexto educacional comum é fundamental, inclusive, para se acontecer o processo de compensação ou de supercompensação. O que isso quer dizer? Não é algo assim automático, né? O cego, a pessoa, né? O cego, ele desenvolve o tato. Isso não é automático. Ele desenvolve o tato por conta de uma necessidade, ele desenvolve muito mais a audição por conta da necessidade que surge no seu contexto social, no seu contexto relacional. Então, não é automático isso, né? O Diego está aqui e ele é surdo, e ele desenvolveu muito mais a questão visual, não de maneira natural, é porque o seu contexto exigiu dele esse desenvolvimento da questão visual. E isso acontece por quê? Porque essas pessoas estão em relação. Se a gente fosse analisar as pessoas que no momento histórico anterior, que apresentavam alguma deficiência e eram isoladas, a gente não vai perceber esse processo de supercompensação. Então, para a Vygotsky, a escola, a instituição educativa é um espaço privilegiado para o desenvolvimento dessa capacidade de supercompensar. Então, se há uma diferença, uma disfunção, uma falta, uma característica diferente no seu aparato biológico, aquela pessoa, por conta das demandas dos seus contextos sociais, vai supercompensar, vai conseguir ali se reestruturar por conta dos contextos sociais, é uma intervenção biológica, isso é muito curioso, né? Então, essas relações sociais são capazes de interferir no meu aparato biológico, cerebral, neurológico,
para que eu consiga me relacionar com as demandas que são constituídas nesse contexto social específico. Então, por isso que é fundamental que a perspectiva da educação inclusiva, para esse público, né, e para todos os outros também, é fundamental para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, não é uma questão só de socialização, de ficar lá encostado, vendo as outras pessoas, socialização no sentido romântico, né? É uma questão de humanização, de processo de humanização, de desenvolvimento, de aprendizagem, de desenvolvimento de todos os atores aí envolvidos, né, nesse contexto educacional. Então, para Vygotsky, o corpo humano possui grandes reservas de energia potencial e de forças latentes, e ele atua como um todo único mediante perigo. Deste modo, o organismo compensa o dano e está sempre elaborando um excedente. E é nisso que reside a supercompensação. Então, são as demandas das relações sociais ali que vão fazer com que essa pessoa supercompense. Então, nós chegamos aqui ao NAPNE, né? O que é o NAPNE? O NAPNE é um núcleo de atenção às pessoas com necessidades específicas, e quando eu estava olhando a minuta, né, que está sendo construída, pelo menos eu só achei ali a minuta, não o documento final, mas só o documento em construção, existe não há uma clareza do público a ser atendido pelo NAPNE. É o público da educação especial ou é o público de uma educação inclusiva que ainda não se efetivou no Brasil, que é, sim, atender a todos que possuem, em algum momento, uma necessidade educacional específica. Não só os grupos da educação especial, que são as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com superdotação e altas habilidades. Então, o NAPNE, às vezes, os documentos não são claros, né? Nem no âmbito do MEC, nem no âmbito local do IFG. Se o público do NAPNE vai ser o público só da educação especial, ou se isso se expande, por exemplo, para pessoas que fazem parte de grupos relacionados a questões étnico-raciais, aos estudantes da EJA, sabe? Então, é uma coisa de se pensar, de se discutir, né? Em que medida o NAPNE consegue fazer efetivar na nossa instituição a perspectiva da educação inclusiva de fato, né? Então, ele está presente nas escolas federais de educação profissional e articulando pessoas, instituições, né? E ele é fruto de um programa específico que se constitui nesse âmbito interno aí das instituições educacionais da esfera federal. Aqui no IFG, a gente tem o NAPNE tem se constituído, né, como núcleo, como representação desse programa nacional. E aí eu encontrei esses vídeos que falam um pouco sobre a atuação, como se tem se constituído a atuação do NAPNE no IFG, que é um processo também de construção, que está também em processo de construção, e, na minha opinião, sempre estará, né? Assim como as diferenças vão se constituindo aí no cotidiano, também o NAPNE a todo tempo estará nesse processo de construção, de avaliação, de reavaliação, né? Pessoal, até aqui algum comentário, alguma questão? O professor Raul fez uma pergunta. Quando a gente fala dos alunos, né, com necessidades especiais, os professores, principalmente os da área técnica, né, eles trazem uma preocupação que eu acho que é válida, eu acho que é uma preocupação válida, ela é real, e diz respeito ao fato de que os nossos alunos, eles saem da nossa instituição com atribuições que os permitem fazer e participar do mercado de trabalho com profissões muito, vamos dizer assim, perigosas, né? E aí eu também acho que o aluno que fez um curso ruim e sai né, e não estudou, ele sai com o mesmo problema, né? Mas existem algumas condições, Alciano, que nos fazem pensar e refletir mesmo. Por exemplo, um aluno que tem descalculia, e aí ele termina o curso
com a gente de técnico em edificações, né? Como que esse aluno ele vai ser incluído também no mercado de trabalho como técnico em edificações? Porque depois que esse aluno sai do nosso campus, eu acho que a gente... Aí já estou respondendo, né, um pouco o que eu acho. Aí eu acho que a gente tinha que acompanhar ele para depois, porque ele não vai conseguir um emprego como técnico em edificações, mesmo que a gente tenha dado o diploma para ele. Porque lá os RHs da vida vão constatar o problema que ele tem e fazer contas de matemática. Isso me incomoda. O que a gente faz? Eu lembro que uma vez um professor na área de Química, era um professor de licenciatura, no curso de licenciatura em Química, e ele defendia a ideia de que um cego não podia fazer o curso de licenciatura em Química, que ele podia explodir o laboratório. Gente, alguém que não é cego também pode explodir um laboratório, né? E a deficiência não é da pessoa, a deficiência é nossa. A deficiência é porque não existem tecnologias. É porque não há investimento na área tecnológica para que essa pessoa seja capaz de manipular os gases, de manipular todos os elementos lá da química. Então, a deficiência, ela não é da pessoa que tem descalculia. E descalculia não é nem uma deficiência. Descalculia é um transtorno. E não é o público, por exemplo, da educação especial. Quem tem descalculia, dislexia, até porque esses transtornos são até questionáveis enquanto transtornos, né? Tem teóricos que dizem que eles fazem parte, que os problemas com a escrita, com a leitura, com os cálculos, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, isso diz mais de um histórico de não aprendizagem da matemática do que de uma deficiência ou um transtorno. Então, o público da educação especial são as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, e superdotação e altas habilidades, né? Mas aí a deficiência não é dele, Raul, sabe? Então, não é possível jogar isso como uma responsabilidade só dele. Como você disse, é preciso um acompanhamento nesse sentido, né? Durante o curso, depois do curso, como a Mara falou, acompanhamento dos egressos, e também pensar por que não há o desenvolvimento de tecnologias educacionais, o desenvolvimento de tecnologias assistivas que permitam essas pessoas, não só com descalculia, mas pessoas com outras dificuldades, de também aprender sobre áreas específicas, sabe? Então, a via não é de proibir o acesso dele, né? Não é nada disso. Eu sei que você não falou disso, e nem o pessoal da área técnica não falou disso. Eu acho que é uma preocupação relevante, sim, e que não pode recair sobre o estudante, ou a estudante, porque a responsabilidade sobre isso não é só dele, é da falta de tecnologias. Tem um vídeo, nossa, eu gosto muito dele, eu acho que eu vou até projetar aqui, que mostra tecnologias super avançadas, que permitem às pessoas com deficiência física, por exemplo, fazer coisas inimagináveis. E esse tipo de tecnologia pode ser desenvolvida para pessoas com outras características. Então, o caminho não é nunca impedir a pessoa com alguma característica, com uma diferença, de estudar uma área, de se inserir num determinado contexto. A deficiência é nossa, né? A deficiência é a falta de desenvolvimento de práticas pedagógicas, né, que facilitem o aprendizado, de tecnologia no sentido mais amplo, de investimento educacional nessa área. Então, é esse caminho que você começou aí a falar, que a Mara falou e tudo mais, né? Então, que não pode a gente recair isso sobre a pessoa e a limitar, porque a gente também não sabe, a gente não tem o controle sobre o desenvolvimento do outro. De repente, o menino chega com muita dificuldade em matemática no instituto e desenvolve. Entra em contato lá com professores maravilhosos que conseguem fazer com que ele se interesse por essa área e aí ele vai longe. Agora, se ele for barrado logo no início, isso é um processo excludente, né? Não é de inclusão. De repente, esse menino que mesmo que persistiu lá no curso, com dificuldades na área de matemática, ele chega no mercado de trabalho, ele vai para essa área e vai fazer outras coisas, ou de repente desenvolve a capacidade, né, de aprender os cálculos. Então, a gente não pode limitar o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano não é limitável.
Não é. Então, essa preocupação que os estudantes vão fazer depois do curso tem que ser uma preocupação com todos os estudantes, né? Porque erros, equívocos, todos nós, né, estamos vulneráveis, não só as pessoas que têm alguma característica nesse sentido. Mas foi ótimo você ter falado isso, Raul, porque tem gente que tem até vergonha de perguntar, pensa desse jeito, mas tem um pouco de vergonha, né, de falar dessa questão, porque às vezes, sei lá, pensa que não é politicamente correto e tal. Então foi muito bom você ter apresentado que, de fato, é uma questão a se pensar, porque isso está no imaginário, né, está no imaginário das pessoas que não trabalham diretamente com os estudos nessa área, mas que acabam pensando dessa forma, não por má vontade, não é nada disso, mas é a forma como se pensa sobre essas questões aí no cotidiano. Né? Diga, Ieda. Eu fiquei pensando nos meninos que eu acompanho nas redes sociais, entendeu? Principalmente edificações. Parece que quase todos, assim, que fizeram edificações e que fazem engenharia hoje, até alguns que não fazem, e alguns que eu me lembro, assim, que tinham muita dificuldade, muita mesmo, assim, e parece que estão aí todos no mercado, trabalhando, cheio de fotos, aí, bem satisfeitos. Então, isso que você falou, para mim, faz muito sentido, mas para a gente ter, de fato, assim, né, uma visão melhor, acho que se a gente tivesse como ter o acesso de onde eles estão, o que estão fazendo, seria, assim, fundamental, né, até para a gente ter como argumento também, e acalmar também os professores, porque eu acho que é angústia, né? E eles terem isso, assim, de ficarem mais tranquilos em relação a isso, né? Sim. Não, é verdade. É verdade. A gente tem casos muito bons de alunos bem-sucedidos. No caso desses alunos, gente, eles conseguiram se colocar no mercado de trabalho, né? Foi muito bom, mas não nas áreas para as quais eles, vamos dizer assim, eles tiraram o diploma deles aqui conosco, né? E eu queria muito que a gente tivesse um exemplo, queria poder dizer que o fulano, o Beltrano, que foi atendido pelo NAPNE por ter isso ou aquilo, tal condição, hoje é técnico em edificações, hoje trabalha como técnico em química, hoje trabalha como técnico em alimentos. E para isso a gente precisa dar um passo com o aluno para o lado de fora da instituição. Porque, para mim, às vezes, pegou o canudo, igual a Ieda está falando aí, a gente, se não seguir na rede social, a gente não sabe o que aconteceu. E aí não é assim, não é a Ieda ou o Raul com as suas redes sociais pessoais, a Etevalda faz muito isso também, que a gente vai ficar sabendo o que deu da vida dos nossos alunos, sabe, pessoal? É um defeito muito grave da nossa instituição, na minha opinião. Tem que ter uma política específica de acompanhamento dos egressos que inclui essa questão. É um vídeo muito curtinho, é bem rapidinho, mas assim, só para ilustrar o quanto a questão não é a deficiência da pessoa, é a deficiência da falta de recursos destinados para pessoas que são diferentes, né? Rapidinho. Vocês estão vendo?
muito da questão da deficiência física, mas só para ilustrar o quanto a questão não é a deficiência da pessoa, né? É a falta de tecnologias, o desenvolvimento de tecnologias que requer o desenvolvimento da própria ciência, dos investimentos, né, para as demandas desse público específico, né? Então, não é uma deficiência deles, né, é uma deficiência nossa. Agora, eu vou passar rapidinho o vídeo sobre o NAPNE. Acho que eu não vou passar os 4, não, André. Vou passar só um, para depois vocês falarem um pouco sobre o NAPNE no campus, tá? Pode ser? Ok. Então, tá. Então, esse é engraçado, né? Foi constituída uma coletânea de vídeos sobre o NAPNE no IFG, e esses vídeos não têm janela de tradução e não tem legendas. Aí eu pedi, a questão de acessibilidade, ela tem que ser discutida de maneira ampliada, né? Acessibilidade em todos os sentidos. Por isso que na política a gente trata muito da questão do desenho universal. Então, não só no âmbito da arquitetura, do urbanismo, mas em todas as áreas, né? Então, acessibilidade de maneira universal, aquela audiodescrição e tudo mais, né? Para que todas as pessoas tenham acesso a esses materiais, todas as produções humanas. Então, eu pedi para a Raíssa, né, para a inclusão da janela de tradução, e aí os nossos intérpretes fizeram essa inclusão, e a Raíssa fez toda a parte aí de inserção da tradução no vídeo. Depois eu vou compartilhar o link para vocês assistirem os outros vídeos. Inclusive, vou compartilhar o link com o pessoal do NAPNE para que vocês levem lá para a reitoria mesmo, né, para que haja a publicação desse material com janela de tradução. Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a perspectiva humanista e dialógica de Martin Buber para a inclusão na educação profissional e tecnológica do IFG. Para início de conversa, destacamos que, historicamente, aqueles que possuem algum tipo de deficiência já foram chamados por nomenclaturas pejorativas, desconsiderados como pessoas humanas, inclusive nos instrumentos legais. Consequentemente, o processo formativo das pessoas com deficiência foi influenciado por tais percepções e a formação delas passou por diversas fases: exclusão, segregação, integração, inclusão. Essas fases revelam que, aos poucos, os espaços sociais começaram a ser ocupados pelas pessoas com deficiência e, nesse contexto, as políticas públicas nacionais e internacionais tiveram um papel muito importante, principalmente a partir da Declaração de Salamanca. A educação, por ela ser um direito humano, ali na sociedade contemporânea, principalmente ali, né, no pós-guerra, Declaração dos Direitos Humanos, Cidadania, Mundo Globalizado. Então, assim, quando fala em direito humano, direito universal, isso já significa que ela tem que ser inclusiva, que ela tem que ser para todos. Nesse sentido, ressaltamos aqui o quanto é importante a atualização de práticas educacionais inclusivas e dialógicas que sejam realmente representativas de um mundo mais humano e igualitário, a fim de assegurar espaço para todos, com a ruptura de padrões sociais que relegam vidas humanas à invisibilidade, ao silenciamento e até mesmo ao esquecimento. Dentro desse projeto de extensão, uma situação que me marcou muito, muito mesmo, profundamente, né? Fiquei dias e dias pensando nisso, foi o fato de que em um dos sábados dos nossos encontros, na noite anterior tinha acontecido o acidente com o avião da Chapecoense, e aí na televisão a todo momento passavam os flashes, né, da notícia e tal, aquele desespero dos familiares, aquela comoção nacional. E uma aluna chegou desesperada, né, perguntando para a intérprete o que estava acontecendo no nosso país, porque todas as horas parecia um avião na televisão e tal.
E aí, naquele momento, eu me dei conta que esses sujeitos surdos, eles estão numa sociedade que realmente a gente luta tanto para incluí-los, mas que eles não estão inclusos, né? Porque enquanto toda uma população chorava a morte dos jogadores, esses alunos ali, eles estavam preocupados com a situação, mas indiferentes, porque eles não sabiam o que estava acontecendo em função da gente não ter uma acessibilidade linguística nos nossos meios de comunicação que permitisse esses alunos, esses surdos, né, entenderem ali o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo com eles. É válido notar que já houve vários avanços nesse processo, como a ampliação de matrículas de pessoas com deficiência na educação profissional e tecnológica. O quantitativo praticamente dobrou em um período de 5 anos, considerando de 2014 a 2018, tanto para as escolas da rede urbana quanto da rede rural. Apesar do expressivo crescimento, as práticas inclusivas ainda estão em construção, pois incluir requer um caráter mais abrangente, que ultrapasse a mera perspectiva dos fundamentos legais, organizacionais e integrativos. Não basta garantir o acesso à educação, implica um processo gradativo de garantia do direito educacional a uma formação qualitativa para todos, de acordo com Mantuan. Rodrigues também pondera que faz-se necessário compreender que ter alunos diferentes não pressupõe metodologias individualizadas, mas sim o planejamento e a execução de um programa em que os alunos possam compartilhar vários tipos de interação e de identidade. Alguns professores, até alguns alunos mesmo, falam assim, eu fui para uma turma, lá tem 30 alunos e mais 3 da inclusão. Eu falei assim, não, você tem 33 para incluir, porque é para educar. Todos são de inclusão. Porque o compromisso com uma sociedade democrática, inclusiva, né, assim, de direitos humanos, de universalização dos direitos. A partir disso, incluir implica uma nova postura humana, pois ainda existem práticas incoerentes e contraditórias, as quais se baseiam em estigmas e estereótipos, constituindo barreiras atitudinais, que se revelam por meio de escolhas lexicais, nos comportamentos diferenciados, nos gestos inesperados, no olhar condenatório, nos reforços desnecessários e até mesmo na proteção exacerbada. A manutenção dessas barreiras é como esquecer que ser humano, independente de qualquer coisa, já deveria ser condição suficiente para o trato respeitoso, para a fruição da vida, da liberdade, da dignidade e da cidadania. Mas qual o papel da escola em relação a essas barreiras? A escola compete enfrentar os obstáculos que permeiam a sua própria realidade, pois esse ambiente ainda mantém uma estrutura arcaica de ensino-aprendizagem, que se constitui muitas vezes de forma impositiva, coercitiva, simbolicamente violenta, excludente, intolerante e centralizada em determinados grupos, como afirma Aricó. Porque se o aluno se sente acolhido, ele tem mais motivação para permanecer no curso. Então, essa recepção, esse trato mais humano, ajuda na permanência e êxito. Se o aluno ele não é acolhido, quando ele tem dificuldade, a tendência é ele evadir da sua disciplina. Eu coloquei no chat o link dos outros vídeos e vou compartilhar com o professor Diego o link com a janela de tradução. André, vocês podem falar sobre o NAPNI no Campus Aparecida? André e Eda? Esse é um momento de sensibilização para arrebanhar vocês. Então, assim, tudo muito no começo. Na verdade, a gente sempre, hoje mesmo, do IF de Anápolis, a Andréia recebeu um pedido para que eu falasse um pouco sobre uma aluna que já foi nossa e que
certamente era aluna NAPNE, mas como a gente nunca tinha ainda, né? Foi feito o atendimento, foi feito durante o tempo que ela teve conosco, nós fizemos o apoio e agora ela está lá. E aí o NAPNE de lá entrou em contato. Então, assim, é tudo muito sem ainda essa liga, né? Eu acho assim, o trabalho existe, mas falta essa liga, essa costura, o envolvimento. Principalmente, a gente precisa muito, né, dos professores para poder constituir mesmo o trabalho e a gente continuar caminhando. Só uma citação da Angelucci, da Bianca Angelucci, que ela diz, né, passados 25 anos da discussão, continuamos precisando defender uma escola para todos, todas, com todos, todas, sobre todos, todas, né? Porque nossa humanidade não é e não quer ser homogênea, amálgama de tecidos humanos, tampouco coletâneas de diagnósticos, de fragmentos objetificantes, de identidades equivalentes a classificações patológicas. Porque a escola deve reconhecer a nossa humanidade plural, reflexiva, tornando-se potente para sustentar as diferenças que nos tornam sujeitos igualmente humanos, a partir de nossas distintas experiências sensoriais, comunicacionais, cognitivas, afetivas, porque temos diferenças funcionais e não deficiências, né? Aqui as referências e muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. A professora Mara está com a mão levantada. Pode falar. É um assunto que, para mim, é um assunto de aproximação, né? Eu não tenho informação, eu nunca estudei. Então, todas as vezes que eu preciso lidar com alguma questão, eu preciso ver algum material, porque eu falo os termos errados, eu fico preocupada, né? Se eu falei um termo que acaba se tornando ofensivo e querendo dizer outra coisa, isso agonia muito a gente, e acho que até acaba afastando alguns colegas que poderiam tentar desenvolver algum trabalho, né, porque não teve essa formação, carrega esse medo que eu também carrego, e aí eu perguntei da questão da aba no site, justamente para ter um material de apoio, né, nossa, eu preciso ver tal questão, então deixa eu ler lá, deixa eu relembrar, deixa eu me aproximar, porque por mais que a gente participe desses momentos aqui, que são muito importantes, a gente não consegue gravar tudo, e com o passar do tempo a gente acaba perdendo os conceitos de novo, né? Então, se a gente tivesse um local de apoio, eu acho que ajudaria muito para a gente ir, né, se aproximando cada vez mais do assunto. Então, professora Alciane, muito obrigada. A professora Alciane foi convidada para começarmos uma roda no NAPNE, uma roda de leitura no NAPNE. E aí, de repente, eu converso com ela, professora, podemos estender para os nossos colegas, né? Ela, sim. Aí, esse sim, pronto. Aí, daqui a pouco, ela já se assustou com a arte, com o convite. Mas é uma alegria muito grande trabalhar com vocês. Professora Alciane, para mim, você foi excelente, é excelente. A gente pretende continuar aprendendo com você. Eu acredito que não vamos parar por aqui, não. Nosso grupo, ele é grande. Os membros ainda estão nos outros departamentos, aí fazendo parte de outros departamentos. Mas o nosso grupo é grande e é maravilhoso. Nós vamos conseguir ampliar esse quadro de profissionais do NAPNE. Não vai demorar muito, se Deus quiser, eu tenho certeza. Eu conto com cada um de vocês. E eu quero deixar uma letrinha pequenininha da música para vocês, aquela caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, na escola, na rua, campos, construções. Somos caminhando e cantando e seguindo a canção. Quero deixar para vocês, porque nós somos todos iguais e nós vamos chegar lá sim, nossa instituição vai fazer diferença. Já faz, na vida de muita gente e vai continuar fazendo.